Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nerd Tuga e agora que finalmente acabei o vídeo sobre o Metroid Dread, Jesus aquilo deu uma trabalheira, posso finalmente começar algo que sempre quis fazer neste canal, um mês temático. Vou fazer de dezembro um mês da Marvel. Porquê da Marvel? Bem, por coincidência. Não só por causa dos filmes e séries e jogos que estrearam recentemente e dos quais ainda não falei, mas também dos filmes e séries que vão estrear este mês. Vamos começar pelo filme mais recente do MCU, Eternals, que em Portugal chama-se Eternals, entre parênteses, Eternos. Acho que eles estavam indecisos. Os Eternos são uma raça de indivíduos criada por seres omnipotentes chamados Celestials, com o objetivo de eliminar monstros chamados Deviants, que ameaçam a existência de todos os seres vivos na Terra. É algo que eles têm feito durante milénios, e as suas interações com a humanidade até inspiraram vários mitos. Só que depois de extinguirem os Deviants, eles decidem se separar e viver vidas normais. Mas esses 500 anos de sossego chegam ao fim, quando os Deviants misteriosamente regressam. Portanto, os Eternos têm que se reunir e travá-los, assim como descobrir a verdadeira razão pela qual foram enviados à Terra. Começando pela Ajax, a Salma Hayek foi uma excelente escolha para o papel, não só porque é uma boa líder, mas também porque é uma boa figura maternal e um bom elo emocional para os Eternos. Pois o Ikaris, interpretado pelo Richard Madden, ao início parece o típico líder forte, mas à medida que a história se vai desenrolando, ele demonstra-se cada vez mais complexo. O Druig é outra personagem que parece que vai seguir um certo caminho, especialmente para quem leu as BDs, mas acaba por ser, na minha opinião, a personagem mais interessante do filme, graças em grande parte à interpretação do Barry Keoghan. Outra personagem interessante é a Sprite, interpretada pela Leah McHugh, e isso deve-se ao facto de que é uma personagem adulta presa num corpo de criança. Uma história cujo potencial cómico e dramático felizmente não é desperdiçado. Falando em comédia, o Kingo é, sem dúvida, a personagem mais engraçada do filme. Mas tendo em conta que estamos a falar do Kumail Nanjiani, isso era de esperar. Depois há o Flash, interpretado pelo Brian Tyree Henry, cujo fascínio pela ciência e invenções é engraçado, devido ao quão frustrante é ele ter que criar invenções que não são muito à frente da evolução humana, mas também é trágico devido às consequências drásticas que resultam das suas invenções, mesmo quando é necessário para a missão dos Eternos. E ele é homossexual e há uma cena em que ele beija outro homem, portanto, censores da China, aproveitem que estamos perto do Natal e embrulhem! Mas depois há os Eternos que não são necessariamente maus, mas não foram lá muito cativantes. A Gemma Chan como Cersei é aquilo que nós temos mais perto de uma protagonista, e no entanto é aquela sobre a qual eu sei menos em termos de personalidade. E aquela sobre a qual sabemos menos em geral é Makkari, interpretada pela Lauren Ryloff. Eu sei que isso não se deve ao facto de que tanto a atriz como a personagem são surdas, porque mesmo aplica-se a Reagan do Lugar Silencioso e, no entanto, ela é uma personagem bastante desenvolvida. Depois há o Gilgamesh, interpretado pelo Don Lee, que é muito parecido com o Wong, tanto em termos de aparência como em termos da personalidade de matulão estoico e sarcástico, mas depois acaba por ser uma versão inferior dessa personagem. E por último, temos a Angelina Jolie como Fina. Há coisas interessantes que acontecem a esta personagem, só que o mesmo não pode ser dito sobre a própria personagem. O que torna bastante estranho terem escolhido a Angelina Jolie, uma atriz que, mesmo em filmes que não são assim tão bons, costuma ser bastante boa e memorável. Só que este filme não tira vantagem disso. Isso provavelmente deve-se ao facto de que o Eternals, apesar de durar 2 horas e meia, não é longo o suficiente para desenvolver propriamente as inúmeras personagens que introduz. Até os vilões do filme, os Deviants, não recebem muita atenção. O que é uma pena porque eles até introduzem uma subhistória bastante interessante sobre um Deviant que depois ganha uma consciência humana, só que depois essa subhistória não vai a lado nenhum. Porém, isso não é um grande problema, porque o conflito principal não é a luta contra os Deviants, mas sim o debate moral e filosófico que advém da missão dos Eternos. Há cenas de ação na mesma e são relativamente boas, mas grande parte do filme consiste em diálogos interessantes sobre existencialismo e o valor da vida.
Este de facto é um dos filmes mais distintos do MCU. E o tom sério e grandioso faz-me lembrar de um filme do Zack Snyder, que foi uma grande inspiração para a realizadora, a Chloe Zhao. Aquele que é o maior problema é depois os elementos que têm de trazer essa história ambiciosa à vida. Já falei dos atores e de que grande parte dos atores fizeram um bom trabalho, mas uma grande parte não conseguiu ser assim tão cativante. Eu acho que isso deve-se ao facto de que estes papéis são difíceis de interpretar, porque é preciso encontrar o equilíbrio entre os milénios de experiência e conhecimento que os Eternos têm e a humanidade que vão adquirindo à medida que interagem com os humanos. Os atores que não conseguiram bem encontrar esse equilíbrio, sem dúvida que não foi por falta de tentar. E é bastante impressionante para aqueles atores que realmente conseguiram encontrar esse equilíbrio. Outro elemento que podia ter sido melhor são os designs, quer dos fatos, da tecnologia ou dos deviants. Não são maus, mas são muito excedidos pelo estilo colorido e bombástico do Jack Kirby. O que é desapontante, tendo em conta que outros filmes do MCU fizeram um excelente trabalho a replicar esse estilo. Concluindo, este é dos filmes mais únicos e arrojados do MCU, e é o tipo de riscos que eu espero que a Marvel faça depois do enorme sucesso do Endgame. Mas apesar de estar entusiasmado para o futuro destas personagens, muitos aspectos precisam de uma grande melhoria, nomeadamente as interpretações, o desenvolvimento das personagens e a criatividade dos designs. De facto, não é um filme perfeito, mas também não merece ser o primeiro filme do MCU com podre no Rotten Tomatoes. Como assim houve mais críticos que gostaram do Incrível Hulk, do Homem de Ferro 2, do Thor 2 e do Capitão Marvel mais do que os que gostaram dos Eternos? Mesmo que esteja longe de ser um dos melhores filmes do MCU, eu gostei do filme e acho que o Eternals merece 3 Celestials em 5. Oh, my eyes can't comprehend, darling. The Eternals is rotten. I don't understand. Are critics insane? Am I only dreaming? Or are they giving the Eternals shame? I believe it's not meant to be, darling. The movie was pretty decent, at least it was for me. Don't they feel the same? Am I only dreaming? Or are they giving the eternal shame? Oh, how lame! What do they have to gain to do this? To Eternals, it only brings me pain. Oh, how dare they hurt my feelings?